Conferências Introdutórias à Psicanálise, Freud, 1916-1917. Primeira parte, Os Atos Falhos. 2. Os Atos Falhos. Senhoras e senhores, começamos não com pressupostos, mas com uma investigação. Como seu objeto, escolhemos certos fenômenos muito frequentes, muito conhecidos e muito pouco estudados, os quais nada têm a ver com enfermidades, uma vez que podem ser observados em toda pessoa saudável. Refiro-me aos chamados atos falhos, como o lapso verbal, que ocorre quando alguém, pretendendo dizer uma palavra, diz outra em seu lugar, ou quando isso lhe acontece ao escrever, podendo a pessoa notar ou não um equívoco. Ou como o lapso de leitura, que se dá quando, em um texto impresso ou manuscrito, lemos algo diferente do que está escrito. Ou o lapso de audição, em que se ouve algo diferente do que foi dito, sem que, é claro, se possa atribuir o equívoco a um distúrbio orgânico da capacidade auditiva. Outra série de fenômenos semelhantes se baseia em um lapso de memória, um esquecimento que não é permanente, mas temporário, como quando alguém não consegue se lembrar de um nome que conhece e geralmente torna a reconhecer, ou quando se esquece de pôr em prática uma intenção, dela se lembrando posteriormente, ou seja, depois de a ter esquecido apenas em determinado momento. Em uma terceira série desses fenômenos não se verifica o caráter temporário, como é o caso, por exemplo, do extravio, que ocorre quando alguém guarda um objeto em determinado lugar e, depois, não logra reencontrá-lo, ou, algo análogo, a perda do objeto. Há aí um tipo de esquecimento que é tratado diferentemente dos demais, porque, em vez de ser considerado compreensível, provoca perplexidade ou irritação. A essas ocorrências juntam-se ainda certos equívocos, nos quais também está presente o caráter temporário. Por algum tempo, acreditamos em algo que, sabíamos antes e sabemos depois, não é o que pensávamos, além de toda uma gama de fenômenos semelhantes, conhecidos por nomes diversos. Quase todos esses acontecimentos, cujo íntimo parentesco se expressa, em alemão, na designação com o mesmo prefixo, ver, são da natureza desimportante e a maioria possui duração bastante fugaz, sem grande significado na vida das pessoas. Raramente algum deles adquire certa importância prática, como na perda de objetos. Por isso, eles não chamam muita atenção, despertam somente pequenos afetos e assim por diante. É, pois, para esses fenômenos que chama agora a sua atenção. Os senhores, porém, objetarão mal-humorados. Há tantos enigmas formidáveis no universo e no mundo psíquico, tantas coisas assombrosas no terreno dos distúrbios psíquicos que demandam e merecem esclarecimento, que parece mesmo um capricho desperdiçar trabalho e interesse em semelhantes ninharias. Se o senhor puder nos fazer compreender como é que uma pessoa de olhos e ouvidos saudáveis é capaz de, em plena luz do dia, ver e ouvir coisas que não existem, ou se acreditar de súbito perseguida por aqueles que sempre lhe foram caros, ou ainda se valer de argumentos os mais perspicazes em defesa de invenções delirantes que hão de parecer absurdas a qualquer criança, aí, então, teremos algum respeito pela psicanálise. Mas se tudo o que ela pode fazer é explicar por que um orador eventualmente troca uma palavra por outra, ou por que uma dona de casa não sabe onde guardou as chaves e outras futilidades desse tipo, nesse caso temos melhor emprego para nosso tempo e interesse. E eu lhes responderia: tenham paciência, senhoras e senhores. Creio que sua crítica não está no caminho certo. É verdade que a psicanálise não pode se gabar de jamais ter se ocupado de ninharias? Ao contrário, geralmente constituem objeto de seu exame aqueles eventos modestos, descartados pelas demais ciências como demasiado insignificantes, o refúgio, por assim dizer, do mundo dos fenômenos. Em sua crítica, porém, não confundem os senhores a grandeza dos problemas com a notoriedade dos indícios? Não há coisas muito importantes que, sob certas circunstâncias, em determinados momentos, só são capazes de se revelar mediante indícios muito fracos? Seria fácil para mim mencionar aqui diversas situações desse tipo, a partir de que insignificantes indícios os senhores ou os jovens dentre os senhores deduzem ter ganhado a afeição de uma dama? Aguardam para tanto uma expressa declaração de amor, um abraço apaixonado,
Ou será que não lhes basta um olhar quase imperceptível aos outros, um movimento fugaz, o prolongamento por um segundo de um aperto de mão? E se, como policiais, os senhores participassem na investigação de um homicídio, esperariam de fato descobrir que o assassino deixou uma fotografia com o endereço da cena do crime? Não precisariam se dar por satisfeitos com pistas mais fracas e menos óbvias da pessoa que procuram? Não subestimemos, pois, os pequenos indícios. A partir deles, talvez seja possível encontrar a pista de coisa maior. De resto, penso, como os senhores, que o direito primordial a nosso interesse pertence aos grandes problemas do mundo e da ciência. Manifestar, porém, o claro propósito de se dedicar à investigação deste ou daquele grande problema, em geral, é de pouca utilidade. Nesses casos, com frequência não sabemos nem em que direção dar o primeiro passo. No trabalho científico, é mais promissor atacar o que se tem à mão, aquilo para cuja pesquisa se abre um caminho. Se fizermos isso com todo o rigor, sem pressupostos ou expectativas, e se tivermos sorte, é possível que, em decorrência dos nexos que vinculam todas as coisas, inclusive as pequenas às grandes, uma porta de acesso se abra para o estudo dos problemas maiores, mesmo a partir de um trabalho despretensioso. É o que eu diria a fim de fixar o interesse dos senhores na abordagem dos atos falhos, aparentemente tão insignificantes, das pessoas saudáveis. Recorramos agora a alguém que desconhece a psicanálise e perguntemos a ele que explicação dá para a ocorrência de tais coisas. De início, ele certamente dirá: são pequenas coincidências que não vale a pena explicar. O que significa isso? Estará ele afirmando a existência de acontecimentos pequenos, a ponto de escapar ao encadeamento de tudo que se passa no mundo, acontecimentos que poderiam perfeitamente não ser como são? Mas romper dessa forma o determinismo natural, ainda que em um único ponto, é o mesmo que abrir mão da totalidade da concepção científica do mundo. A esse nosso amigo poderemos, então, apontar quão mais coerente consigo mesma é a concepção religiosa do mundo, quando ela assegura enfaticamente que pardal nenhum cai do telhado a não ser por especial vontade divina. Nosso amigo, creio, não desejará tirar essa conclusão de sua primeira resposta. Vai antes ceder e dizer que, se os estudasse, de certo encontraria explicações para semelhantes fenômenos. Seriam pequenos deslizes na função, incorreções no desempenho psíquico, causadas por fatores explicáveis. Assim, uma pessoa que em geral é capaz de falar corretamente pode incorrer em lapsos verbais. Primeiro, quando ela se sente algo indisposta e cansada. Segundo, quando está agitada. Terceiro, quando outras coisas demandam fortemente sua atenção. É fácil confirmar essas alegações. De fato, o lapso verbal ocorre com particular frequência quando alguém está cansado, com dor de cabeça ou na iminência de uma enxaqueca. Nessas circunstâncias é fácil esquecermos nomes próprios. Algumas pessoas estão acostumadas a perceber no esquecimento de um nome o sinal da enxaqueca que está vindo. Tomados de agitação, trocamos não apenas palavras, mas objetos também. Apanhamos o objeto errado. E distraídos, ou seja, concentrados em outra coisa, é notório como nos esquecemos da intenção que pretendíamos pôr em prática e cometemos toda sorte de atos involuntários. Um exemplo conhecido de distração oferece-nos o professor da Fliegende Blätter, que esquece o guarda-chuva e pega o chapéu errado, porque está pensando nos problemas de que vai tratar em seu próximo livro. Cada um de nós conhece, por experiência própria, exemplos de intenções ou promessas esquecidas em razão de haver tido sua atenção fortemente desviada para outra coisa. Tudo isso soa bastante compreensível e parece imune a toda e qualquer contestação. Talvez não seja muito interessante ou não tanto quanto esperávamos, mas examinemos mais de perto essas explicações para os atos falhos. As condições apontadas para a ocorrência de tais fenômenos não são da mesma espécie. Indisposição e distúrbios circulatórios oferecem uma razão fisiológica para a deteriorização do nosso funcionamento normal. Agitação, cansaço e distração são fatores de outra natureza, que se poderia chamar psicofisiológica. Não é difícil traduzir esses últimos em uma teoria.
Tanto o cansaço como a distração, e mesmo, talvez, a agitação de forma geral, provocam uma divisão da atenção que pode resultar na insuficiência da atenção dedicada à tarefa em pauta. Essa tarefa pode, assim, ser facilmente perturbada ou mal executada. Um leve adoecimento, alterações no abastecimento de sangue no órgão nervoso central, podem produzir esse mesmo efeito na medida em que influenciam de forma análoga o fator determinante, isto é, a distribuição da atenção. Em todos os casos, tratar-se-ia então dos efeitos de um distúrbio da atenção, de causas orgânicas ou psíquicas. Isso não parece prometer muito para nosso interesse psicanalítico, e poderíamos nos sentir tentados a abandonar o tema. Todavia, quando aprofundamos nosso exame, nem tudo nos atos falhos condiz com essa teoria da atenção, ou, pelo menos, nem tudo se deixa explicar com naturalidade a partir dela. A experiência nos diz que esses esquecimentos e ações equivocadas ocorrem também em pessoas que não estão cansadas, distraídas ou nervosas, e sim em seu estado inteiramente normal, a menos que se deseje atribuir-lhes uma agitação posterior causada justamente pelos atos falhos, mas que elas próprias não admitirão. E pode não ocorrer simplesmente que uma ação seja garantida quando aumenta a atenção que lhe é dada, e comprometida quando esta diminui. Há um grande número de funções que executamos automaticamente, às quais dedicamos pouquíssima atenção e que, no entanto, cumprimos com absoluta segurança. Uma pessoa que sai a passeio e mal sabe para onde está indo não deixa de seguir o caminho correto até seu destino, sem se perder. Em geral, pelo menos, ela o encontra. O pianista experimentado toca as teclas certas sem pensar. É claro que, uma vez ou outra, ele pode errar, mas se a execução automática de uma peça aumentasse o perigo do erro, precisamente o virtuoso, cuja execução é automatizada mediante muito exercício, é quem estaria mais exposto a esse perigo. O que observamos, ao contrário, é que muitas ações são tanto mais bem-sucedidas quanto menos atenção especial se presta a elas, e que o percalço do ato falho pode ocorrer quando se atribui particular importância ao desempenho correto, ou seja, quando seguramente não há desvio nenhum da atenção necessária. Pode-se dizer, então, que ele seria efeito da agitação, mas não compreendemos por que a agitação não haveria antes de intensificar a atenção voltada para aquilo que é pretendido com tanto interesse. Quando, em um discurso importante ou negociação oral, alguém comete um lapso e diz o contrário do que tencionava dizer, dificilmente se poderá explicar esse ato falho com base na teoria psicofisiológica ou da atenção. Além disso, nos atos falhos há muitos pequenos fenômenos secundários incompreensíveis que as explicações oferecidas até o momento não ajudam a elucidar. Quando, por exemplo, uma pessoa se esquece temporariamente de um nome, ela se irrita, quer lembrá-lo a todo custo e não consegue desistir desse intento. Por que é tão raro que essa pessoa irritada consiga, como tanto deseja, dirigir sua atenção para o nome que, como diz, está na ponta da língua e que ela tão prontamente reconhece quando pronunciam? Há também casos em que os atos falhos se multiplicam, se ligam uns aos outros ou se sucedem. Esquecemos-nos, por exemplo, de um encontro marcado. Em seguida, embora decididos a não esquecê-lo uma segunda vez, verificamos que, por equívoco, anotamos a hora errada. Ou, em busca de um atalho para o nome de que nos esquecemos, foge-nos um segundo nome, o qual poderia nos ajudar a encontrar aquele primeiro. Então, em busca desse segundo nome, escapa-nos um terceiro, e assim por diante. A mesma coisa é sabido pode acontecer também com os erros tipográficos, os quais podem ser entendidos como atos falhos do tipógrafo. Conta-se que um obstinado erro dessa natureza se infiltrou certa vez em um jornal social-democrata. Na reportagem sobre determinada solenidade, lia-se: dentre os presentes encontrava-se também Sua Alteza, o Corn Prince. No dia seguinte, intentou-se corrigir o erro. O jornal se desculpou explicando: naturalmente, a palavra correta é Knorr-Prinz. Para esses casos, a língua alemã reserva expressões como o diabinho da imprensa, o duende da tipografia, e outras, as quais, no entanto, ultrapassam o escopo de uma teoria psicofisiológica do erro tipográfico. Não sei se é do conhecimento dos senhores, mas o lapso verbal também pode ser provocado, induzido, por assim dizer, por sugestão. Uma pequena história dá testemunho disso.
Certa vez, confiou-se a um ator novato o importante papel de anunciar ao rei, em A Donzela de Orleans, que o condestável devolve sua espada. Durante o ensaio, porém, um dos atores principais, a título de brincadeira, fez o tímido iniciante trocar várias vezes essa fala por outra. O cocheiro devolve seu cavalo. Com isso, alcançou seu objetivo. Na apresentação, o infeliz novato debutou pronunciando de fato o anúncio modificado, embora tivesse sido suficientemente advertido a não fazê-lo, ou talvez por isso mesmo. A teoria da falta de atenção não dá conta de explicar todas essas pequenas características dos atos falhos, mas isso não significa que ela esteja errada. Talvez lhe falte algo, algum complemento que venha a torná-la plenamente satisfatória. Mas alguns dos atos falhos também podem ser considerados de outro ponto de vista. Tomemos aquele que, para nossos propósitos, é o mais apropriado dos atos falhos, o lapso verbal. Poderíamos muito bem escolher aqui o lapso da escrita ou da leitura. O que temos de reconhecer é que, até o momento, só nos perguntamos quando e em que circunstâncias cometemos esse lapso, tendo obtido resposta somente para essa pergunta. Podemos, no entanto, voltar nosso interesse para outra questão e nos perguntar por que o lapso ocorre precisamente dessa maneira e não de outra. Podemos, pois, levar em consideração o que vai expresso no lapso verbal. Os senhores compreendem que, enquanto não respondermos a essa pergunta, enquanto não esclarecermos o efeito desse lapso, o fenômeno permanece, do ponto de vista psicológico, uma coincidência, ainda que se encontre para ele explicação fisiológica. Ao cometer um lapso verbal, eu obviamente poderia fazê-lo de infinitas maneiras, seja trocando a palavra certa por uma dentre milhares de outras ou escolhendo um dos inúmeros modos de deformá-la. Haverá, pois, algo a me impor uma maneira específica de me equivocar num caso determinado, entre todas as maneiras possíveis? Ou será isso obra do acaso, acontecimento arbitrário, não havendo talvez resposta sensata para essa pergunta? Em 1895, dois autores, Mehringer e Meyer, um filólogo e um psiquiatra, tentaram abordar por esse lado o problema do lapso verbal. Eles coletaram exemplos, os quais classificaram de início em categorias meramente descritivas. Embora isso ainda não forneça, é claro, uma explicação, pode nos ajudar a encontrar o caminho que conduz a ela. As deformações que os lapsos verbais provocam no discurso pretendido foram por eles diferenciadas em permutas, antecipações do som, reverberações, mesclas, contaminações e substituições. Vou expor aos senhores exemplos desses grupos principais estabelecidos por aqueles dois autores. Ocorre um caso de permuta quando alguém diz a Milo de Vênus em vez de a Vênus de Milo. Permuta na ordem das palavras. A antecipação de um som acontece quando, em vez de Es war mir auf der Brust so schwer, dizemos Es war mir auf der Brust so schwer. A reverberação é típica do malogrado brinde em alemão. Ich fordere Sie auf das Wort unseres Chefs aufzustoßen. Essas três formas assumidas pelo lapso verbal não são tão frequentes. Muito mais numerosos julgarão os senhores aqueles casos em que o lapso nasce de uma junção ou mescla, como, por exemplo, quando, na rua, um cavalheiro se dirige a uma dama nos seguintes termos. Wenn Sie gestatten, mein Fräulein, möcht ich Sie gern begländigen. Na palavra mesclada, figura claramente, além de begleiten, acompanhar, o verbo beleidigen, ofender. Diga-se de passagem, o jovem rapaz não terá obtido grande sucesso com a dama. Como exemplo de substituição, Mehringer e Meyer citam, entre outras, a formulação Ich gebe dir Präparate in den Briefkasten, em vez de in den Brutkasten. A tentativa de explicação em que os dois autores baseiam sua colocação de exemplos é bastante insuficiente. Eles acreditam que os sons e as sílabas de uma palavra possuem valências diferentes e que a inervação do elemento de maior valência pode perturbar o de valência menor.
Essa afirmação assenta-se, evidentemente, nas antecipações e reverberações sonoras, as quais, em si, nem sequer acontecem com tanta frequência. Nos demais produtos do lapso verbal, esses sons preferenciais, se é que eles existem, nem sequer vêm ao caso. Afinal, os lapsos mais corriqueiros ocorrem quando, em vez de uma palavra, dizemos outra, muito semelhante, e essa semelhança basta a muitos como explicação para o lapso. Ich bin nicht geneigt, em vez de geeignet. Die Verdienste meines ergagsten Vorgängers zu würdigen. Outro catedrático diz: Beim weiblichen Genital hat man trotz vieler Versuchungen, Versuche. No caso da genitália feminina, apesar de muitas tentações, tentativas. Mas o tipo de lapso mais comum, e aquele que mais chama atenção, é o que afirma justamente o contrário do pretendido. É natural que aqui já estejamos distantes das relações entre os sons e dos efeitos provocados pela semelhança entre palavras. Em substituição a eles, podemos invocar o fato de que opostos guardam forte parentesco conceitual um com o outro e se apresentam bastante próximos do ponto de vista da associação psicológica. Há exemplos históricos desse tipo de ocorrência. Certa feita, um presidente da nossa Câmara dos Deputados abriu uma sessão da seguinte maneira: Senhores deputados, constato um número suficiente de membros na casa e declaro, portanto, encerrada a sessão. De atuação tão sedutora quanto a da relação por oposição, revela-se também a de outras associações comuns, as quais, em certas circunstâncias, podem aflorar de forma bastante inconveniente. Conta-se, por exemplo, que, em cerimônia por ocasião do matrimônio de uma filha de Helmholtz com um filho do conhecido inventor e grande industrial W. Siemens, o famoso fisiologista Du Bois Reymond, ficou encarregado do discurso solene e concluiu seu brinde certamente brilhante com as seguintes palavras: Viva, pois, a nova empresa, Siemens e Halske. Esse, naturalmente, era o nome da velha empresa. A combinação dos dois nomes, de certo, era tão conhecida dos berlinenses quanto Riedel e Bildel é dos vienenses. Temos, pois, de acrescentar a influência das associações de palavras àquelas exercidas pelas relações entre os sons e pela semelhança entre vocábulos. Isso, porém, não basta. Em uma série de casos, não se consegue explicar o lapso observado sem antes levar em consideração o que foi dito na frase anterior ou mesmo aquilo que foi apenas pensado. De novo, portanto, um caso de reverberação, como aquele destacado por Mehringer, só que a uma distância maior. Devo confessar que, de modo geral, parece-me que agora estamos mais longe do que nunca da compreensão do lapso verbal. Todavia, espero não estar enganado ao afirmar que, ao longo dessa investigação recém-iniciada, ganhamos todos uma nova impressão dos exemplos de lapso verbal, impressão esta na qual valeria a pena nos determos. De início, examinamos as condições em que o lapso acontece. Depois, as influências que determinam o tipo de deformação operada por ele, mas do produto em si do lapso verbal. Independentemente de sua origem, ainda nem sequer tratamos. Se nos decidimos a fazê-lo, precisamos encontrar, enfim, a coragem para dizer. Em alguns desses exemplos, também aquilo que resulta do lapso verbal possui um sentido. O que significa possui um sentido? Pois bem, isso quer dizer que o próprio produto do lapso talvez tenha o direito de ser considerado um ato psíquico pleno, munido de objetivo próprio, devendo, assim, ser compreendido como uma manifestação dotada de conteúdo e significado. Até o momento, falamos sempre em atos falhos, mas o que parece agora é que o ato falho pode por vezes constituir um ato absolutamente normal, uma ação que apenas se pôs no lugar de outra, esperada ou pretendida. Em alguns casos, esse sentido próprio de que se reveste o ato falho parece de fato palpável e inconfundível. Quando, em suas palavras iniciais, o presidente da Câmara dos Deputados encerra a sessão em vez de abri-la, tendemos a, com base em nosso conhecimento da situação em que o lapso se verificou, considerar significativo seu ato falho. Ele não espera nada de proveitoso da sessão e ficaria feliz se pudesse encerrá-la de imediato. Evidenciar esse sentido, isto é, o significado desse lapso verbal, é coisa que não nos proporciona nenhuma dificuldade. Ou,
quando uma dama, em aparente sinal de aprovação, pergunta a outra: Diesen heißt denn neu, hüt haben Sie sich wohl selbst aufgepasst. Aí não há ciência neste mundo capaz de evitar que, desse lapso verbal, depreendamos a manifestação de que o referido chapéu é uma Patzenhai. Outro exemplo encontra-se no seguinte relato de uma senhora sabidamente enérgica. Meu marido perguntou ao doutor que dieta seguir, mas o doutor respondeu que ele não precisa de dieta nenhuma, que pode comer e beber o que eu quiser. Aqui, por outro lado, o lapso é expressão inconfundível de um plano coerente. Senhoras e senhores, se verificarmos que não apenas alguns poucos, e sim um número maior de lapsos verbais e atos falhos possuem um sentido, então será inevitável que esse sentido dos atos falhos, de que ainda não falamos, se torne para nós o mais interessante, deslocando legitimamente para segundo plano todas as demais considerações. Se assim for, poderemos deixar de lado todos os fatores fisiológicos e psicofisiológicos e nos dedicar à investigação puramente psicológica do sentido, isto é, do significado, da intenção contida no ato falho. Não deixaremos, pois, de examinar materiais mais amplo, resultante de nossas observações, tendo em vista essa expectativa. Antes, porém, de nos dedicarmos a esse propósito, eu gostaria de convidá-los a seguir comigo uma outra pista. Já aconteceu várias vezes de um escritor se servir de um lapso verbal ou de algum outro ato falho como um instrumento de expressão literária. Esse fato, por si só, há de constituir prova de que o literato entende o ato falho, o lapso verbal, por exemplo, como portador de um sentido, considerando-se que, afinal, ele o produz deliberadamente. O que ocorre não é que o escritor ou o poeta se equivoque por acaso ao escrever e, depois, mantenha esse erro como um lapso cometido por sua personagem. Por intermédio desse lapso, ele quer nos dar a entender alguma coisa, e podemos então verificar do que se trata se ele deseja sugerir que a personagem em questão está distraída, cansada ou à beira de uma enxaqueca. Não vamos, é claro, superestimar o lapso verbal empregado pelo escritor como portador de sentido. Na vida real, esse lapso poderia perfeitamente não ter sentido nenhum, constituir um acaso psíquico ou apenas, em casos muito raros, revelar-se pleno de significado. O escritor ter-se-ia aí reservado o direito de intelectualizá-lo, de dotá-lo de sentido apenas para utilizá-lo a favor de seus próprios desígnios. Não seria, contudo, de admirar se tivéssemos mais a aprender sobre o lapso verbal com o poeta do que com o filólogo ou o psiquiatra. Um exemplo desse lapso se encontra em Wallenstein, Piccolomini, ato 1, cena 5. Na cena anterior, Max Piccolomini toma o partido do duque com a máxima veemência, louvando as bênçãos da paz que lhe é revelada durante a viagem em que ele acompanha a filha de Wallenstein até o campo. Com isso, deixa absolutamente perplexo seu pai e o enviado da corte, Kestenberg. A cena 5 prossegue da seguinte maneira: Kestenberg: ai de nós, assim é, então? Amigo, deixamo-lo ir assim, delirante, em vez de prontamente chamá-lo de volta, para que possamos logo abrir-lhe os olhos? Otávio, retornando de profunda reflexão: os meus, ele agora os abriu, e vejo mais do que me alegraria ver. Kestenberg: o que há, amigo? Otávio: maldita viagem. Kestenberg: por quê? O que há? Otávio: vem. Preciso seguir de imediato a desafortunada pista, ver com meus próprios olhos. Vem. Quero levá-lo. Kestenberg: mas o que há? Para onde? Otávio, apressado: até ela. Kestenberg: até? Otávio, corrigindo-se: até o duque. Vamos. Otávio pretendia dizer até ele, até o duque, mas comete um lapso e, por intermédio das palavras até ela, revela, a nós, pelo menos, ter identificado muito bem a influência que faz o jovem herói de guerra louvar a paz. Exemplo ainda mais impressionante descobriu Otto Rank em Shakespeare. Está em O Mercador de Veneza, na famosa cena em que cabe ao feliz amante escolher entre 3 cofrinhos. O melhor que posso fazer talvez seja ler para os senhores a breve passagem de Rank.
Um lapso verbal define a motivação literária e emprego tecnicamente brilhante que, tal como aquele apontado por Freud em Wallenstein, mostra que os escritores conhecem o mecanismo e o sentido do ato falho e também pressupõem sua compreensão por parte do público. Encontra-se em O Mercador de Veneza, de Shakespeare, ato 3, cena 2. Graças a um feliz acaso, Pórcia, obrigada pela vontade do pai à escolha de um cônjuge por sorteio, escapou até o momento de seus pretendentes indesejados. Como, porém, encontrou, enfim, em Bassanio, o candidato pelo qual sente verdadeira afeição, ela teme que, como os demais, ele seja traído pela sorte. Também, nesse caso, ela gostaria de lhe dizer: poderá ele estar certo de seu amor, mas o juramento feito impede Pórcia de dizê-lo. Assim, estando ela tomada por esse conflito interior, o poeta a faz dizer ao pretendente bem-vindo: não te apresses, por favor, espera um dia ou dois antes de arriscar, pois, se errares na escolha, perderei tua companhia, portanto, aguarda um pouco. Algo me diz, mas não é o amor, que não devo te perder. Poderia dizer-te a escolha certa, mas quebraria um juramento, o que jamais farei. Poderás perder-me, nesse caso, lastimarei não ter pecado, não haver perjurado. Malditos esses teus olhos, que me dominaram e me dividiram. Metade de mim é tua, a outra metade tua, minha, quero dizer, mas sendo minha, é também tua, e assim toda tua. Precisamente aquilo que ela desejaria apenas insinuar a ele, porque não deveria dizê-lo, isto é, que já antes da escolha do cofrinho é toda sua e o ama. Isso o poeta, dotado de maravilhosa sensibilidade psicológica, embute claramente no lapso e, mediante esse recurso artístico, logra tranquilizar tanto a insuportável incerteza do amante como a tensão do público, de natureza semelhante, acerca do resultado da escolha. Notem, ademais, com que refinamento Pórcia concilia, no final, as duas afirmações contidas no lapso. Como ela anula a contradição existente entre elas, mas, por fim, dá razão ao lapso. Mas, sendo minha, é também tua, e, assim, toda tua. Vez por outra, já aconteceu também de um pensador de um campo distante da medicina ter revelado em uma observação o sentido de um ato falho, antecipando-se a nosso esforço para esclarecê-lo. Todos aqui conhecem o espirituoso satírico Lichtenberg, 1742-1799, sobre quem Goethe disse: onde ele faz um gracejo, sempre se esconde um problema. Às vezes, a brincadeira também traz à luz a solução do problema. Em Pensamentos Espirituosos e Satíricos, 1853, Lichtenberg tem a seguinte frase: ele sempre lia Agamenon em vez de Angenomen, de tanto que havia lido Homero. Eis aí, na verdade, a teoria completa do lapso de leitura. Em nosso próximo encontro, veremos se podemos acompanhar os escritores em nossa concepção dos atos falhos.